Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente não conseguiu ter aula na sexta-feira, né, por conta da questão da chuva, o tempo não estava estável, né, então a internet de vocês parece que também não colaborou muito, né, a gente teve aqueles atropelos, então foi consenso que a gente podia adiar a aula para terça-feira, né, fazer atividade síncrona na terça-feira, e que vocês me pediram para fazer uma gravação que eu estou optando por fazer com pontos, destacando pontos que a gente deveria destacar na aula de sexta-feira e que a gente pode e que deve retomar na aula de terça, né? Então, assim, a ideia é que com o que eu estou mandando para vocês nesse vídeo, vocês possam organizar um pouco as ideias em torno dos textos que eu deixei e em torno da temática, né, também que eu estou deixando, que a gente está abordando, e a gente possa avançar no encontro de terça-feira. Tá ok? Então, assim, vamos lá pelos pontos que a gente deve tocar e deve desenvolver e deve aprimorar, vamos dizer assim. Nós tínhamos programado, eu e a Vitória, né, a monitora de vocês, nós tínhamos programado de fazer, nós tínhamos programado algumas perguntas disparadoras de debate. Então, perguntas que viessem a partir dos textos, né, do Sennett, tanto do Sennett quanto do Bi-Shu Wang, né, que é o coreano lá do Sociedade do Cansaço. E é claro, né, a gente contemplando o que a gente já vinha falando antes. E aí eu prefiro então deixar até as perguntas disparadoras especificamente para o encontro de terça-feira, para a gente não deixar mais um tempinho para vocês pensarem, né? E quem sabe revisitar um pouco a leitura. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, seria importante que todo mundo pudesse fazer essa leitura, pelo menos, né, desses dois textos últimos. E os pontos que a gente gostaria de frisar. Bom, o Sennett foi uma leitura que surgiu a partir da própria atividade síncrona que a gente teve, da primeira, a partir da própria discussão que a gente começou a ter. E aí surgiu a ideia de então trabalharmos com o Sennett, porque ele tem conceitos que conversavam muito com o que a gente vinha debatendo naquele dia, naquela atividade. Quem estava na atividade lembra. Então eu pedi que lessem ao menos o capítulo 1, porque o Sennett é um dos autores, um dos críticos, vamos dizer assim, mais recentes, um dos críticos mais importantes sobre o capitalismo tardio, né, ou o neoliberalismo. E ele faz algumas sinalizações muito importantes. Quem quiser dar uma olhada, tem outros livros muito bons dele, né? Um muito recomendado é o Declínio do Homem Público, é um livro bem antigo até dele. Mais recentemente ele escreveu O Artífice, é um livro bem grandão, mas não precisa ler todo, lê alguns capítulos, quem quiser se aprimorar um pouco, né, na temática dele. E ele vai realmente, ele vai descortinando, ele vai dissecando essas questões do mundo do trabalho e essas grandes transformações que vêm acontecendo e que ele traz de uma maneira mais simplificada na Corrosão do Caráter, que é o livro dele talvez mais conhecido aqui no Brasil, mais lido, onde ele faz muitas vezes essa comparação, né, e de forma metafórica, quando ele traz o caso Henrique, o caso Rico e Henrico, que vocês leram. Então, de forma metafórica, essas grandes transformações que aconteceram do ponto de vista da sociedade, da forma como se trabalha, né, como se produz, e como se distribui riqueza, e como se produz subjetividade a partir dessas relações com o sistema, né, o sistema capitalista de produção. E eu acho muito boa a leitura do primeiro capítulo do Corrosão do Caráter. Primeiro eu queria chamar a atenção para algo que eu gosto muito, que é o próprio título do livro, A Corrosão do Caráter. Tá? Vou deixar um pouquinho para depois, para falar sobre isso, porque tem a ver com onde eu vou querer chegar. Então eu já acho muito sugestivo o título do livro dele. E ele, se não me engano, ele começa esse capítulo também com uma frase que eu gosto muito de utilizar. Ele começa dizendo assim: não há longo prazo. Parece uma frase boba, né? Talvez uma frase muito banal, e é uma frase bastante significativa. É uma frase que ela tem a capacidade de fazer uma bela de uma ilustração do momento que a gente está vivendo e que, na verdade, iniciou há várias décadas atrás. Então ele traz nesse capítulo 1, onde ele faz a comparação do pai, e é algo que eu já vou trazer depois de uma
eu acho que a gente já pode estabelecer uma relação com a sociedade do cansaço. Eu queria começar a destacar os pontos, tá? Pra gente conversar na terça-feira. Quando ele traz o momento vivido pelo pai, né, que era marcado por extrema estabilidade, né, um momento onde esse homem, embora tivesse uma função, comparado ao filho, uma função subalterna, ele teve condições, né, de ter uma vida muito mais planejada, uma vida onde ele conseguiu dar melhores condições para a sua família, principalmente para os filhos, onde ele consegue, de alguma forma, investir naquilo que a gente chama, né, de ascensão social, né, principalmente que se dá pela educação para as pessoas, para as famílias que não são abastadas, né, ou você ascende através do estudo, através da capacitação e da conquistas de um emprego que seja melhor que o do seu pai, para que você ascenda socialmente, ou você herda, ou você já tem uma família que é inserida num contexto produtivo beneficiado, privilegiado, e você já apenas continua uma tradição familiar. O que não acontecia, né, naquela época com as famílias ditas menos favorecidas, como era a dele. Então ele pôde, através do próprio trabalho dele, e justamente garantido por essa estabilidade no emprego, ele pôde planejar uma vida. E essa vida incluía a formação, né, dos filhos, a formação desses filhos para o trabalho, né, porque a educação ela é marcada desde os primórdios por essa preocupação em formar mão de obra para o mercado, que é um dos pontos que a gente costuma criticar, né, quando a gente faz leituras, né, na área de educação, de pedagogia e tal. Então, ela surge, né, como uma disciplina, vamos dizer assim, uma área de estudos, ela já surge também, tanto quanto a psicologia, ok? Ela surge dentro de uma perspectiva positivista e que, grosso modo, ela tem um investimento, ela está voltada para a formação de mão de obra para o trabalho. Então, voltando lá na história, né, do pai e do filho, o pai teve condições de investir nessa formação, nesse processo educativo, que ele sabia que garantiria no futuro uma formação melhor para os seus filhos, melhor do que a que ele teve, e que isso era uma forma de ascender socialmente, já era uma forma da sua família, primeiro conseguir, claro, né, melhores condições de sobrevivência, melhores condições de desfrutar, vamos dizer assim, de condições materiais, vamos dizer assim, mais favoráveis, mas também de ascender do ponto de vista do status social, né, do reconhecimento social, a partir do momento que seriam pessoas que conquistariam dentro do mercado de trabalho postos mais tidos como mais nobres do que esse pai. Então ele faz isso, ele faz esse investimento e a gente vê, eu queria destacar alguns pontos importantes, o que a gente tem na história do pai, que no caso do filho ela vai se transformando exatamente. Então na história do pai, ela é típica de uma época, de uma era que inicia nos Estados Unidos e ela se estende, na verdade se inicia na Europa, né, na Inglaterra mais propriamente dita, e ela ganha, vai se expandindo para os Estados Unidos, depois ela chega mais tardiamente nos países da América Latina, que é o que se chama de estado de bem-estar social, mais conhecido como welfare state. Então, o pai, né, o Henrico, se não me engano, eu sempre confundo o Henrico com o Rico, o pai é o Henrico, né? Então, o pai, ele vive justamente o apogeu do welfare state. Né? Então, um período onde eu costumo dizer, né, quando a gente está em aula, que um período e um momento do capitalismo onde o Estado ele se torna responsável por, ele assume, chama para si a responsabilidade da educação, da saúde,
né, moradia, transporte, ele chama para si a responsabilidade de garantir essas instâncias fundamentais na vida do indivíduo. Então, o Henrico, ele vive o apogeu, vamos dizer assim, do bem-estar social, né, do welfare state. Então, é um estado, se a gente comparar com o que a gente tem hoje em dia, é um estado maior, é um estado mais robusto, comprometido, né, com a vida dos cidadãos. Bom, gente, eu tô com problema de espaço interno mesmo, peço desculpas a vocês, então, por sendo picadinho, tá? Vou ter que providenciar um novo material. Enfim, mais uma demonstração dos novos tempos que a gente está vivendo, né? Então, o que acontece? Eu queria então chamar a atenção de vocês dessa ilustração que o Sennett traz dos momentos, né, marcados pela estabilidade de um período dentro do sistema capitalista, onde existia estabilidade, onde existia um comprometimento, né, um cuidado, vamos dizer assim, do Estado com o cidadão, e um momento marcado por essa ruptura que nós já estamos estudando há algum tempo, que vem da década de 70 com uma grande força, e vem sendo ilustrada pela história de Henrico. Né, e principalmente pela flexibilização das relações de trabalho, a flexibilização dos modos de vida e dos laços, das relações. Eu acho que essa é uma grande questão que deve ser debatida por nós terça-feira sobre o Sennett. Bom, a relação disso, ou a correlação disso com o texto da Sociedade do Cansaço, que a gente também teve a ideia, surgiu durante a própria atividade síncrona e sugestão de alguns de vocês também. Eu costumo usar esse texto no TSS, né? E uma possível relação que eu gostaria de começar a botar aí a pulguinha atrás da orelha de vocês é sobre o que o autor chama atenção sobre a questão da sociedade de controle disciplinar passando por uma sociedade do desempenho. Então eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, eu queria que vocês desenvolvessem isso melhor. Estou pensando em passar até uma atividade assíncrona, escrita sobre isso. Sobre o que seria isso? O que o autor defende como uma passagem de uma sociedade de controle, onde ele fala inclusive de regras, onde nós não estaríamos mais vivendo esse momento e estaríamos passando. Então eu queria deixar isso para vocês como uma proposta de trabalho para a semana que vem, para pensar esse momento da sociedade do cansaço, onde ele fala de uma passagem da sociedade do controle, de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho. O que significa isso? Eu queria passar isso como atividade então para a gente discutir terça, ok?